Irmãos, boa noite, que a paz seja com todos. Bom estar aqui. Nós temos feito um compromisso, com o pastor Hermes, de a cada mês, pelo menos até ali em dezembro, que às vezes é um mês mais complicado, ter um dos nossos pastores aqui, e eu me escalei para esse mês de fevereiro, e assim março virá um outro pastor, deve ser o pastor Lucas ou o Patrick, e nós vamos seguindo. Mas bom estar aqui. Bom ver os irmãos nesse ambiente assim caloroso, literalmente, Deus tem nos dado a graça de suportarmos aí esses dias quentes. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E antes de ler o texto, eu quero só mencionar aqui a alegria de ver os meninos aqui, tocando. Alguns já não são tão meninos mais, A gente vê assim que a vida vai passando rapidamente, mas que bom vê-los no caminho certo, O bom é que a família do pastor Hermeson já dá um ministério de louvor, Só falta ele cantar, mas se ele for cantar vai dar problema, é melhor não, A igreja fica vazia, é igual eu mesmo. Irmãos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 4 ao versículo 11, que diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, esse texto, assim como o texto de Marcos 13, assim como o texto que o pastor Hermeson leu, estão ligados, no caso do texto do Getsemane, ligados a um momento difícil da vida de Jesus, que exigia a vigilância dos discípulos. Esse texto e os outros textos correlatos, como de Marcos, de Mateus, de Lucas, ele está falando mais especificamente sobre a segunda vinda de Jesus. Mas a vigilância é um negócio que tem que ocorrer na nossa vida em todos os instantes, que nós vamos encontrar com Jesus. Ou ele virá nos buscar daqui a algum tempo, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, ou mais, ou menos, ou nós iremos encontrar com ele. E nós sabemos que a qualquer momento nós podemos partir. Eu acho que eu mencionei aos irmãos aqui recentemente, que tinha uma pessoa que me contou uma história, que eles estavam numa festinha de aniversário, e uma pessoa lá, um senhor já com uns 40 e poucos anos, colocou assim o braço sobre a mesa e deitou-se no próprio braço. A esposa achou que tinha dormido e chamou ele para ir embora, e ele nada, e chamou e nada, ele estava morto ali. Isso não é para assustar ninguém. Mas a questão é que encontrar com Jesus nós vamos. Ou nós vamos porque ele nos leva, ou vamos porque ele virá nos buscar. E a Bíblia nos adverte quanto à questão da vigilância. E eu não sei, a mitologia grega é um negócio altamente complicado para nós cristãos, mas tem umas lições às vezes na mitologia grega, sejam verdadeiras ou não, eu acho que de fato é muito mais mitologia mesmo, que nos chama a atenção. Tem uma história do cavalo de Troia, vocês já devem ter ouvido falar disso, Quando você fala de presente de grego, é exatamente isso, A história tem algumas vertentes, mas Homero trabalha a ideia seguinte, que os gregos estavam nessa luta contra Troia, e como símbolo dessa vitória, os troianos levaram um cavalo, a gente não sabe se essa história de fato existiu, para dentro da cidade. Só que eles esqueceram de observar o que estava acontecendo ali, e dentro desse cavalo estavam alguns soldados. E lá, de noite, enquanto a turma dormia tranquila, porque tinham vencido a guerra, esses soldados saem do cavalo,
cavalo construído, né? Imagina ali um grande cavalo de madeira, muito provavelmente, e eles saem, tiram os gonzos dos portões da cidade e os soldados entram e invadem a cidade de noite. E a guerra, que aparentemente estava vencida, acabou que estava perdida. Por quê? Porque não vigiaram. Quando nós pensamos nessa questão da vigilância, nós também não podemos deixar de pensar na questão da nossa intimidade com Deus. Nós não conseguimos vigiar por nossa conta própria. Eu e você sabemos que se a gente não tomar muito cuidado, a gente cai em algum tipo de pecado, em alguma armadilha que a gente não estava vendo. E é nesse sentido, irmãos, que eu quero pensar com os irmãos sobre essa vigilância espiritual. No nosso dia a dia, mas também pensando na segunda vinda de Jesus, quando Ele voltará, seja para nos buscar, ou seja para que a gente encontre Ele por meio da nossa própria morte. Então não se trata apenas de um alerta, de estarmos conscientes diuturnamente da presença de Deus, mas há também uma responsabilidade, além disso, de estarmos caminhando na presença de Deus. Então, quando nós pensamos em vigiar, nós temos 3 níveis para a gente vigiar. O pior deles, o mais perigoso deles, é quando nós não cuidamos e nós dormimos. Nós olhamos o texto e ele fala que o mundo é assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Irmãos, o mundo dorme. As pessoas que estão vivendo longe de Deus, e são milhões e milhões, elas não têm a percepção da necessidade de vigiarem. E o pior nível de vigilância é o nível quando nós dormimos. Você, por exemplo, eu não sei quem tem insônia, mas a maioria de nós dormimos aí 6, 8 horas. Quando você dorme 10 horas da noite, 6 da manhã você acorda, você não viu o que aconteceu com você, você não sabe o que aconteceu à sua volta. Esse é um nível perigoso, quando nós dormimos espiritualmente, quando nós não estamos atentos àquilo que está à nossa volta. E o texto vai dizer isso no versículo 6, não durmamos como os demais, ou seja, o mundo, as pessoas à nossa volta, elas dormem, elas não vigiam. É uma vigilância que não é uma vigilância. E nesse sentido, quando uma pessoa dorme, no geral, ela não tem a menor noção do que está acontecendo à sua volta. Ela está dormindo. A não ser que seja alguma coisa muito fora do normal, do comum, ela não sabe o que está ocorrendo. Então é um nível altamente perigoso. É aquilo que Paulo fala aos Efésios sobre aqueles que vivem nesse mundo, que eles se distanciaram de Deus, estão mortos nos seus delitos e pecados. Se você chamar uma pessoa que não conhece a Cristo, uma vida sem Cristo, ou uma vida sem Cristo, ela muito provavelmente vai achar uma loucura esse negócio de igreja, de ler a Bíblia, porque ela está morta espiritualmente. Eu às vezes costumo usar a seguinte expressão, nós estamos aqui diante de uma mesa, no caso específico da Santa Ceia do Senhor, poderia ser uma mesa com uma refeição, com algum tipo de alimento específico, né, um café, um jantar. Nós só vamos ver essa mesa se a luz estiver acesa. O incrédulo, aquele que não ama Cristo, que não segue a Cristo, ele vive dormindo, ele não consegue perceber o que Deus tem para a sua vida. Então esse é um nível extremamente perigoso de viver. É um nível, na verdade, sem vigilância. E o texto continua no versículo 7 dizendo que os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Muitos estão cegos, e tão cegos, e às vezes dentro da própria igreja, que eles vivem, dormem, abraçados ao diabo. E está tudo bem para eles, na visão deles, porque não tem uma percepção de onde estão, qual é a gravidade do seu pecado, da sua vida, enfim, de toda a sua história. Mas uma pessoa que se encontra nas trevas não consegue perceber que está nas trevas. Daí, se você pensa, por exemplo, a gente já lidou um tempo com centro de recuperação, já encaminhei várias pessoas. Quando uma pessoa está viciada em algum tipo de droga, ela não tem a percepção de que ela está viciada. Ela sabe que não está bem, mas ela está num ambiente que ela não tem força para sair daquilo. E aí, para nós pensarmos aqui, irmãos, muitas vezes nós dormimos diante de coisas sérias na igreja. Nós não acordamos para a realidade à nossa volta. Estamos descansando em berço esplêndido.
A gente tem um exemplo na Bíblia muito curioso, né? Que era o povo de Edom, ou também chamado povo de Seir. Essa história começou lá atrás, não vou entrar nesse detalhe, mas diz que era uma cidade edificada sobre uma montanha, né, uma rocha, e ela ficava totalmente isolada. E esse povo, para ter acesso a eles, era altamente complexo, difícil. E diz a Bíblia que eles estavam isolados, eles não tinham amizade com nenhum outro povo, nenhum outro reino, que naquela época eram cidades, basicamente cidades-reinos, né? E eles então viviam tranquilos ali, sossegados, até que numa noite, dormindo, quando eles dormiam, alguém entrou e acabou. Alguém não, um exército acabou com aquela cidade. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Se nós quisermos andar diante de Deus, os textos que foram lidos aí do início aqui, a vigilância tem que fazer parte da nossa vida. E a pergunta é, será que nós não temos dormido diante de situações que a gente tinha que estar acordado? Às vezes eu me pego cometendo algum erro, alguma falha, algum pecado, porque de repente eu dormi na hora que não podia dormir. Às vezes tudo parece estar calmo, mas aí é que mora o perigo. O canto que nós acabamos de cantar no início, né? Parece que o dia vai estar calmo, está tudo bem, mas nós não sabemos como terminará aquele dia. Então esse é o pior nível de vigilância, aquele quando nós dormimos e não estamos acordados para vermos o que está à nossa volta. Então cuidemos para não dormir. Segundo, cuidemos para não cochilar, porque dormir, tudo bem, o cara está dormindo lá, não vê nada, é o pior nível, mas e o cochilo? Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação, por exemplo, de dirigir, e a gente dirige em alta velocidade, por mais que a velocidade seja a regulamentada, um carro a 100 por hora está numa alta velocidade, é altamente perigoso. E se você cochila no volante, o que vai acontecer? O carro vai para o meio do mato. Eu tive uma experiência desagradável dessa, saindo de Vitória, e tipo 4 horas da manhã, eu tinha dormido pouco, nunca mais eu fiz isso, ou dorme ou não viaja, né? Não dá para fazer as duas coisas, dormir pouco e viajar. E o carro saiu da pista, acho que na 101, e foi para o acostamento. Deus foi bom que o acostamento era largo, era terra e tal, e eu vi aquele negócio, já acordei logo. Assim que deu, eu parei e dei uma cochilada, esse negócio não presta. Eu imagino que alguns já passaram por isso. O cochilo é um problema, principalmente se está em alta velocidade. Então, às vezes, nós estamos no nível, não daqui de dormir, mas estamos cochilando. Estamos andando e estamos cochilando. Estamos prosseguindo na fé, mas estamos sendo displicentes com as coisas. Normalmente, o pastor é um bicho chato. E a gente fala, gente, a Bíblia, a oração, a igreja. Hoje mesmo eu vim pensando no carro, eu não vi uma pessoa na igreja. E olha que tem várias pessoas, né? Nem sempre, mas eu lembrei de uma pessoa específica que ainda está num processo, né, de caminhada. A gente, por que você não esteve lá? O que aconteceu? Isso é bênção para nós, porque às vezes a gente está cochilando. A gente não está lendo a Bíblia, a gente não está atentando para as coisas à nossa volta. E como eu disse, né, quando nós estamos dirigindo, nós temos que estar atentos. Teve um outro episódio comigo também na 101. Eu não sei se é alguma coisa, né, já da 101, né? Mas indo para o Espírito Santo, estava até com o pastor Alcemar no carro, ele quase cochilando lá, eu dirigindo, e a minha esposa atrás dormindo, e eu não estava cochilando. Eu estava focado na estrada, porque estava uma fila de carro de um lado e na minha frente e atrás, então bem focado mesmo. E a gente tem a tendência de mexer num som, né, de falar com alguém, virar um pouco, mas nesse momento eu estava concentrado na estrada, o que não é comum em quem dirige, a gente não está 100% focado ali. De repente a gente estava a uns 60 por hora, que é uma velocidade baixa, saiu um carro, um Duster branco, assim da pista de lá, no meio de todos os carros, e jogou na minha frente, daqui ali na rua, pouco mais. Eu só joguei para o acostamento assim rapidamente. O pastor Alcemar levou um susto, o que aconteceu? Eu falei, não dá falso especial não. E aí minha filha estava atrás dirigindo um carro, o pastor Alcemar arredou também, mas o cara voltou, não vi mais o carro para onde foi. Eu sei o seguinte, diminuí a velocidade, engoli o coração e continuei a viagem. Se eu tivesse cochilado 2 segundos
eu não tinha tido esse reflexo que eu tive que ter naquele momento. Não sei o que deu naquele cara, qual foi a doideira. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Esses exemplos. Às vezes o cochilo é altamente perigoso, porque nós estamos em movimento. Estamos em movimento na vida cristã. Eu gosto de falar com o pessoal do discipulado, por exemplo, a gente não pode brincar com as coisas. Às vezes a gente tem amizades que são perigosas. São cochilos que a gente está dando. E eu falo o seguinte, às vezes a gente tem que ir em algumas festas que não são festas de pessoas que amam Jesus. Eu já fui em jantares da UAB, em coisas de formaturas, casamento de pessoas que às vezes não são normalmente cristãs. Aí eu falo para o pessoal o seguinte, qual que é a hora da gente sair desse tipo de festa? Alguém sabe? É o seguinte, quando a luz abaixa e a música aumenta. Aí é a hora de você dar sono, arrumar olha, tem que ir embora, tem compromisso amanhã cedo, e a gente tem sempre compromisso, né? Se não tivesse, arruma, fala, eu vou orar amanhã às 5 horas da manhã, então eu vou ter que ir embora mais cedo. Mas enfim, nós temos que tomar cuidado. Às vezes é um minuto de bobeira, nós colocamos uma vida a perder, e aí a gente tem vários exemplos, inclusive na Bíblia, o caso de Esaú, por exemplo, que caminhou nesse sentido. E quando nós olhamos aqui para esse texto que o pastor Emerson leu, lá no jardim do Getsemane, nós temos os discípulos dormindo, 3 discípulos dormindo. Jesus falou, fiquem aqui, vigiem comigo, e eles dormem. E às vezes eu me sinto nessa situação, ele fala, vigie e eu durmo. Nós precisamos, irmãos, vigiar para que a gente não cochile. Nós temos que vigiar para não dormir, vigiar para não cochilar. E nós temos que pensar o seguinte, além disso, que nós temos que cuidar para ficar em pé. A ideia de ficar em pé aqui é muito mais do que não cochilar, muito mais do que não dormir. Mas é ficar em pé, ficar atento. No Velho Testamento a Bíblia nos fala de uma pessoa, que o nome não é muito comum hoje, mas chamado de atalaia. Sabe o que é isso? É um guarda, né, que fica vigiando, e naquele contexto, nas torres de vigia, e eu estava vendo algumas torres que chegavam a ter até 100 metros de altura, às vezes largas, e ele ficava ali. Você vai perceber, quando Davi, por exemplo, vai receber a notícia da morte de Saul, o vigia, né, o cara que estava lá cuidando, ele vê um cara que parece fulano de tal, pelo jeito de andar, vem o outro, parece, né, não sei quem é, mas ele estava vendo daquela torre que estava acontecendo à sua volta. Hoje nós temos, por exemplo, os radares. Israel foi atacado aí há um ano e pouco, porque deram uma cochiladinha lá, né? Estava mais ou menos em paz, e é muito perigoso quando nós estamos em paz, demais. A gente está sempre criticando a nossa própria vida. E aí, imagina, por exemplo, esses controladores de voo. Eles têm a missão de trabalhar para que o avião levante voo, voe e chegue até o seu destino. Se eles derem uma cochilada, e de vez em quando dão, né? Esses dias aí mesmo, não sei culpa de quem foi, mas aquele avião que bateu no outro lá nos Estados Unidos, um helicóptero com um avião, né? Então são descuidos. Nós temos que cuidar para ficar em pé. A ideia de um atalaia. E aqui a gente pode pensar numa outra historinha da mitologia grega, né? Também contada por Homero, na mesma situação da guerra de Troia, que é a de Aquiles. Você já ouviu falar daquela expressão calcanhar de Aquiles, né? É o meu calcanhar de Aquiles, é o meu ponto fraco. Mas a história diz que a mãe de Aquiles, resumindo a ópera, né, ficou sabendo que ele seria morto com uma flechada. Mas também diz que se ele fosse mergulhado num rio, o nome desse rio lá no grego, né, estige, que é a ideia de tremor, se ele fosse mergulhado no rio, ele ficaria livre disso. É coisa da mitologia. Aí ela pegou o menino, enfiou ele no rio, mas segurando os pezinhos dele. Aí não molhou essa região do calcanhar. Aí a história diz que na guerra de Troia, ele foi subir o muro e alguém acertou uma flecha no calcanhar dele e matou ele. Eu sei que essas histórias são todas complexas, mas para a gente lembrar o seguinte, a gente tem que estar em pé. Nós não estamos protegidos assim como pensamos. Nós precisamos da graça de Deus. E nesse sentido até a mitologia nos ensina. São lições que a gente precisa aprender. Então ser vigilante significa viver uma vida santificada, consciente da vinda de Jesus, do julgamento de Deus e procurando uma vida de santidade. Não é uma tarefa fácil. Por isso que nós precisamos fazer como atalaia, vigiar sempre e ficar em pé. O vigia é alguém que tem que estar atento. Em algumas situações, ele não pode sequer
arredada do seu posto. Tem vigias que estão ali só para tomar conta do patrimônio e dormem, né? A empresa o mantém ali para isso, né? Mas outros não. Eles precisam ficar acordados e em pé. Olha, por exemplo, essa questão de vigias de banco e outras coisas mais. Então, quando nós pensamos nessa questão de sermos vigilantes, a palavra grega, que é gregoreu, ela tem a ideia aqui, né, de vigiar, de olhem, fiquem atentos, fiquem acordados. A ideia de ficar esperto. Às vezes, é um pequeno vacilo nosso no trânsito que vai causar um grave acidente. Às vezes é um andaime mal feito que vai derrubar um funcionário de uma obra. Pouca coisa. Então nós precisamos vigiar, sermos vigilantes constantemente, como são os controladores de voo, como são os atalaias e etc. Imagina se a defesa aérea de um país não funcionar. Aí Jesus diz o seguinte: estai de sobreaviso, vigiai, pois não sabeis quando virá o tempo. E nós temos N exemplos na Bíblia, a história das 10 virgens e outras mais. Jesus fala: gente, vigie, eu virei como ladrão de noite. Então a vigilância não é apenas uma prática diária, mas também uma preparação para o retorno de Jesus. E nesse sentido, Marcos 13:35 diz: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá. Ele fala de um Senhor que sai, mas que voltará, e ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Então o mundo oferece muitas distrações para a gente, e às vezes até a própria igreja. Distrações que fazem nos afastar de Deus. Trabalho é digno, mas às vezes as pessoas estão exagerando no trabalho, né? Entretenimentos e várias outras coisas. Obstáculos os mais diversos. O texto de Mateus 26:41. Vigiai e orai. Vigiai e orai. A vigilância envolve não somente estarmos atentos àquilo que nos rodeia, né, que está à nossa volta, mas também a nossa própria fragilidade. Eu e você estamos sujeitos a tudo que é pecado, a tudo que é coisa errada. Não adianta a gente bater no peito, não, e desse mal eu não morro, esse pecado eu não cometo. Não, Senhor. Nós temos pastores, líderes, irmãos de igreja que caem em pecado porque não vigiaram, não ficaram em pé. E o texto aqui de Tessalonicenses vai dizer: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Mas para sermos vigilantes, não depende só de nós, depende da nossa comunhão com Deus. E eu quero pensar aqui com vocês, como que Jesus diz lá em João 15, que aquele que eu sou a videira verdadeira, vós porém sois os ramos, né? Aquele ramo que estiver em mim dará muito fruto, e assim vai, né? E lá mais à frente vai dizer: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, anda nos meus mandamentos. E para nós sermos vigilantes, nós temos que ter comunhão com Deus. E como é que nós temos comunhão com Deus? É interessante o seguinte: quando nós pensamos nesse sentido, a nossa intimidade com Deus, ela não pode ser fabricada. A gente tem muitos meios aí, chamados cristãos, que as pessoas criam uma suposta intimidade, fazem um teatro. Não é isso que a Bíblia está falando. E nós vamos pensar o seguinte: primeiro, a nossa intimidade é gerada pela vinculação. Nós somos vinculados a Deus por meio do sacrifício de Cristo no Calvário. Nós não temos comunhão com Deus se nós não formos de Cristo. Deus sequer ouve a oração do ímpio. Eu não posso ter intimidade com Deus em hipótese alguma se eu não for um salvo, se eu não for um regenerado. Isso não é obra nossa, não é obra da igreja, embora a pregação seja importante nesse processo. É obra de Deus. Então, é muito preocupante esse modelo de igreja que muitos crentes às vezes querem produzir uma intimidade teatral. Nossa intimidade com Deus vem da nossa vinculação com Ele por meio do sacrifício de Cristo. A intimidade com Deus é apenas para os filhos de Deus, a esses que Ele chamou, a quem Ele dará a sua herança. E aqueles que são filhos obedecem a Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos, como diz o apóstolo João.
Ninguém pode ter intimidade com Deus se não for remido por Jesus. Hoje é muito comum no nosso país as pessoas falarem de espiritualidade, né? Todo mundo tem algum tipo de espiritualidade, todos os caminhos levam a Deus, todos os deuses são bons. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui é que intimidade com Deus nós só temos por meio de Cristo. Não tem outro caminho. Não adianta falar de espiritualidade, falarmos que somos isso ou aquilo, ou que fazemos isso ou aquilo, não. A nossa intimidade com Deus vem da nossa vinculação com Cristo. Nós somos amigos de Deus porque Ele nos vinculou por meio da salvação em Cristo e não por meio da nossa emoção. Que, aliás, tem hora que as nossas emoções andam mais bagunçadas do que tudo. Mas nós somos vinculados a Cristo. O salmista Davi diz assim no Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua herança. Nós, como seres humanos, como crentes, não produzimos intimidade. Tal tarefa é parte da obra de Deus em nós. Se nós não formos novas criaturas, nós não temos intimidade com Deus. Se não formos vinculados a Deus pelo sangue de Cristo no Calvário, nós não conseguimos progredir nessa caminhada. A intimidade com Deus vem da nossa vinculação com Cristo. Paulo menciona que nós, como gentios, somos enxertados na videira. Falo dos judeus gentios, né? Nós somos enxertados ali e ninguém dá fruto se não tiver enxertado na videira. Eu pouco entendo de videira, mas eu sei o seguinte: quanto mais você poda, na época certa, nas posições certas, mais ela dá. E nós só vamos produzir frutos se nós estivermos linkados na videira. Às vezes a maior preocupação nossa, tem até um livro muito bom chamado A Treliça e a Videira, né? A treliça não é o mais importante. A treliça é o nosso templo, né? São as cadeiras, que pela graça de Deus, dentro de um mês no máximo a gente deve trazer os bancos para cá, né? Enfim, dar uma melhorada, ajeitar essa questão do forro aí, essas coisas todas. Enfim, isso é a treliça. Ela precisa ser legal, firme, se puder ser bonitinha, ótimo, mas ela não é o mais importante. O importante é a videira. E nós estamos em Cristo porque fomos vinculados a Ele lá no Calvário. Na verdade, desde toda a eternidade. Então a nossa vinculação a Cristo é que nos gera intimidade. Em segundo lugar, a nossa intimidade é gerada pela aproximação. Nós não temos, irmãos, como ter intimidade com ninguém sem aproximação. Ontem a Flávia estava falando para os adolescentes lá na igreja, e lembrando de uns tempos áureos da nossa história de vida, né? Quando tinha aqueles telefones de discar, depois tinha uns de digitar, né? Tem um tempinho isso, tem tanto tempo senão, mas tem um tempinho. E aí, ela falou, eu ficava minutos e minutos no telefone. Minha filha, desliga esse telefone que vai ficar caro. Hoje é o WhatsApp, é o Instagram, essas coisas. A questão é que nós não conseguimos ter intimidade com ninguém se nós não tivermos aproximação. Um mínimo de aproximação. Se você falar, tem um grande amigo, mora, sei lá, ali em Belo Horizonte, mas tem 5 anos que eu não falo com ele. Ele não é um grande amigo, né? Não é um grande amigo. Não tem como. Pode ser que você tenha um grande amigo que mora no Canadá, na Índia. Isso acontece, né? Mas as pessoas que nós queremos ter intimidade, nós temos que aproximar delas. E se nós queremos ter intimidade com Deus, nós temos que aproximar do Senhor. E como é que nós aproximamos de Deus, irmãos? Pela palavra do Senhor, especialmente. Pela leitura da palavra, onde Ele fala conosco. Mas também nós nos aproximamos de Deus falando com Ele por meio da oração. Convivendo com os irmãos. Porque o irmão é bênção de Deus na vida da gente. Às vezes a gente está pensando em fazer alguma coisa errada. Mas a gente não fala, alguém fala com os outros que não quer fazer alguma coisa errada? Fala nada, né? Aí você está só pensando. Aí Deus é tão bom. Você está batendo um papo com os irmãos ali, tomando um cafezinho, às vezes na porta da igreja. O irmão fala, você acredita que o irmão falando de tal, que está querendo fazer isso e isso? Aí você fala, gente, mas é o que eu estou pensando em fazer, ué. Deus nos livra por meio dos irmãos, é uma maneira de termos intimidade com Deus. Deus cuida de nós. Então, não é uma tarefa fácil ler a Bíblia, não é uma tarefa fácil orar, mas nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Intimidade vem pela nossa vinculação a Deus por meio de Cristo, mas vem também pela nossa aproximação, o desejo de cumprir o mandamento de Deus.
Tem gente que acha que os mandamentos de Deus são um problema. Meio que Deus avacalhou com a vida da gente colocando os mandamentos lá. Não. Deus nos deu os mandamentos para que nós pudéssemos viver felizes obedecendo a Ele. Isso não serve para aqueles que dormem, para aqueles que estão no mundo sem Deus. Mas para aquele que ama a Cristo, nós temos que lembrar que o mandamento é bom para nós. Se você pega um filho de 3 anos de idade que já anda de bicicleta, você não fala para o meu filho, pega a sua bicicleta e anda aí pela cidade afora. Você não faz isso, porque ele não tem maturidade para fazer isso. Ele vai se machucar. Deus sabe o que é bom para nós, e por isso Ele colocou os mandamentos. Então os mandamentos de Deus precisam ser guardados, respeitados. Então a intimidade com Deus é sobre conhecer o coração de Deus e permitir que Ele transforme o nosso coração. A gente pensa que a oração vai mudar Deus, o coração de Deus, mas a oração, na maioria das vezes, muda o nosso coração. A gente está pedindo errado, por motivos errados. E o Salmo 27:4 vai dizer o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista tinha um desejo de habitar na casa do Senhor. Nós temos a mesma situação de Asaf, quando ele fala que o pardal encontrou casa, a andorinha ninhos para si onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. Então a intimidade com Deus começa com a aproximação sincera do Senhor. Uma vez que somos vinculados a Deus por meio de Cristo, começa com essa aproximação sincera do nosso Deus. Um desejo profundo de conhecer a Deus, a sua palavra, de desenvolver a nossa fé. A intimidade com Deus não é algo passivo, é uma decisão diária, que às vezes tem um alto custo, né? De buscá-lo de todo o coração. Como é que nós aproximamos de Deus? Nós temos o primeiro caminho através da oração constante. Jesus deixa isso claro aqui no texto de 1 Tessalonicenses 5:17, que é o texto que nós não lemos, né? Meditação na palavra. A gente lê a Bíblia correndo, preocupado com um monte de coisa, mas nos aproximamos de Deus lendo a palavra e vigiando também em comunhão com os irmãos. A vida na igreja é um antídoto contra o mal. Os irmãos oram pela gente, falam: irmão, como é que você está? Não estou bem não. Ora por mim. O que aconteceu? Não quero falar. Tudo bem, vão orar por você. Às vezes aquela oração é que vai te dar força para romper. Então a intimidade com Deus é esse antídoto contra a displicência. E quando estamos vigilantes, é daí que vem a nossa... Perdão, quando estamos em intimidade com Deus, daí que vem a nossa vigilância para vivermos uma vida de santificação. Então a nossa intimidade com Deus é gerada pela vinculação a Deus por meio de Cristo, o sacrifício de Cristo. É gerada pela aproximação também de Deus, mas também a nossa intimidade é gerada pela contemplação. Irmãos, ninguém segue, ninguém respeita, ninguém obedece a alguém que você não admira, que você não contempla. Eu ouvi alguém comentando uma situação específica, um determinado pastor, que não é de um dos nossos pastores não, mas ele falou: não, eu queria ser pastor auxiliar de fulano de tal, que eu admiro aquele cara. Isso é uma coisa, e todos nós somos admiráveis ou não, isso aí é outra história. Mas a questão é, quando nós admiramos a Deus, quando nós respeitamos a Deus, quando nós de fato contemplamos a Deus, aí nós adquirimos intimidade com o Senhor. Quando você para e olha os grandiosos feitos do Senhor na sua própria vida. Comentava pela manhã hoje na escola dominical um outro assunto, mas gente, quantos de nós viemos de um contexto altamente hostil, longe de Deus? Deus salvou lá os nossos tataravós e nós estamos aqui. Outros foram salvos agora, recente. Começou agora a sua história, mas você já vê seus filhos num outro caminho. Esses são os grandiosos feitos de Deus. Mas quando você olha para um céu estrelado, fala: como que pode? Há um Deus que cuida desse negócio. Há um Deus que zela, ou como diz lá em Hebreus, que Jesus é não somente o Criador, mas o sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então ninguém segue, ninguém obedece, ninguém é íntimo de alguém que você não admira. Mas quando você admira a pessoa, você fala: gente, eu preciso parar com essa pessoa, para conversar, para aprender mais, para ouvir o que ela tem a me dizer.
A gente tem, em muitos contextos da igreja, alguns velhinhos e velhinhas, né? Velhinhas não, velhinhas, né? E velhinhos, né? Que você para e fala, gente, eu precisava ficar mais tempo com essa pessoa para eu aprender algumas coisas. A sabedoria. Quando olhamos para a cruz, irmãos, sem sentirmos constrangidos, porque Jesus morreu ali pelos nossos pecados, alguma coisa séria está errada na nossa vida. Quando nós olhamos para a cruz, para o sangue que foi derramado ali, em meu favor, em seu favor, que nada valíamos, e se nós não ficamos constrangidos com isso, se nós não conseguimos contemplar o amor de Deus ali, nós estamos complicados. Algo está errado em nós. Quando admiramos o Senhor e as obras das suas mãos, fica mais fácil ter intimidade com Deus. Tem gente que quer ter intimidade com Deus, mas primeiro quer a explicação, né? Como é que pode um peixe ter engolido um homem? Como é que pode ter passado pelo mar? Como é que pode, eu estava vendo alguém aí desses filósofos malucos aí, como é que pode ter tido um dilúvio? Como é que colocou tanto bicho dentro da arca, né? Não tem como ter intimidade com alguém que você não admira, que você é adverso, que você discorda. Gente que vive a reclamar, a resmungar dos outros e de Deus também. Critica tudo que pode, que não pode. Eu não estou falando aqui de uma crítica positiva para refletir, não. Aí a pergunta é, será que nós amamos ao Senhor verdadeiramente? Nós contemplamos esse Deus? Aquilo que nos atrai é o que nós amamos. O que nos atrai é o que nos conquista. Você vai passando de fora de uma loja de carro, de roupa, de sapato, as mulheres mais para o lado, o homem mais para o lado lá, né, dos carros, né? Aquilo que te atrai, te conquista. Aquilo que nos chama a atenção, nos prende. E o que é que nos prende? A intimidade com Deus, irmãos, exige tempo, exige leitura da Bíblia, exige oração, e nós devemos separar momentos especiais para adorá-lo. Eu vi uma coisa do reverendo Jeremias uma época, eu falei, gente, às vezes a gente tem uma semana tão agitada, e tem mesmo, dias mais complexos, a gente precisa parar um tempo, parar e falar, sabe uma coisa, eu vou ler aqui a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, todinha hoje, vou meditar, vou sair fora do meu ambiente e vou parar um tempo para refletir. Quando não contemplamos o Senhor, irmãos, nós não podemos obedecer a Deus. Porque se nós não admiramos a Deus, nós não vamos obedecer quem nós não admiramos. Quando nós sabemos do valor da vida eterna, tudo muda na nossa vida. Às vezes nós estamos aqui lutando com essa bugiganga, com as bugigangas dessa terra, esquecemos que em muito pouco tempo nós estaremos com o Senhor. E nós precisamos lembrar disso, que a salvação eterna é tudo que nós temos. Algum dinheiro, algum bem material é extremamente passageiro. Mas a vida eterna não. E nesse sentido, nós precisamos contemplar a Deus com admiração. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem contemplado a Deus? Tem se aproximado de Deus? Tem certeza que está vinculado a Cristo? Ele tem que ser o nosso maior amor. A Ele devotamos o nosso melhor tempo. A Ele devotamos todo o nosso amor. Para concluirmos, a palavra de Deus nos conclama a sermos vigilantes. Não sabemos o que vem na próxima curva. Eu estou falando aqui numa linguagem motorista, né? Não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: se Ele está conosco, está tudo bem. Ainda que seja realmente um problema aqui. Mas temos que ser vigilantes. E nós temos que nos aproximar de Deus, não cochilar, e clamar ao Senhor para que Ele possa trazer ao nosso coração aquilo que pode nos levar para mais próximo dEle. A intimidade com Deus não vem porque nós gritamos, fizemos um monte de movimento religioso, não. Ela vem porque um dia Jesus nos salvou. E isso tem sentido total para a nossa vida. Nós o admiramos porque quando olhamos para a cruz, nós nos vemos ali. Eu tinha que estar lá, mas Ele morreu no meu lugar. Eu não posso fazer nada por Ele a não ser admirá-lo e tentar me aproximar dEle. Que Deus nos ajude. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus neste momento.
pedindo ao Senhor que nos dê graça. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos na Tua casa, pelo privilégio que temos de, junto com os irmãos aqui, ó Deus, nessa congregação, poder louvar ao Senhor e cantarmos, ó Deus, de fato que, embora o dia pareça calmo anunciar, vigia e ora, ó coração pequeno, um temporal pode abrigar. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, em favor da nossa vida, porque nós erramos na maioria das vezes, ó Deus, porque não somos vigilantes, ou dormimos ou cochilamos. Ajuda-nos a ficarmos em pé. Mas, sobretudo, ó Deus, ajuda-nos a aproximarmos do Senhor. Obrigado porque o Senhor Jesus nos comprou lá na cruz do Calvário, nos deu a vida eterna. Mas também, ó Deus, queremos nos aproximar do Senhor, porque o Senhor é belo, é perfeito. Aliás, tudo que o Senhor fez e faz é belo, por mais que nós não compreendamos todas as coisas no momento em que vivemos nessa terra. Mas ajuda-nos, ó Deus, a desvencilharmos daquilo que desagrada ao Senhor e nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero. Oramos, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém.